Fala, meus brabos! Hoje não estamos tranquilo não, né? Pois é, o Coringão tá eliminado da Copa do Brasil. Comecei a gravar um pós-jogo ontem à noite e eu decidi que era melhor parar, porque os comentários que eu estava fazendo estavam pesados demais, tá? Então, houve ali um medo de eu estar infringindo alguma lei, coisa do tipo. Então, né, preferi não fazer naquela hora, ficar mais tranquilo e depois refazer, certo? Então, tinha que fazer isso. Até porque na sexta-feira teve jogo, eu não postei o pós-jogo, eu gravei, mas o jogo foi tão bom que eu simplesmente esqueci de postar. Então eu falei, vou fazer um pós-jogo pros dois. Só que aí, depois do que foi apresentado ontem, eu percebi que não é só falar desse jogo. A gente tem que falar sobre tudo. E para isso eu trouxe de forma lúdica, ok? Eu trouxe de forma lúdica esse vídeo, onde intitula aqui, né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. E eles estão aí tentando destruir o Corinthians feminino. E eu baseei isso, né, num livro bem famoso, vocês, né, já sabem, devem saber qual, né, o livro que a gente vê Apocalipse, os quatro cavaleiros, né, que é esse aqui, ok? Era do Apocalipse, do X-Men, onde esse vilão tão poderoso, que se chama Ensabanur, codinome Apocalipse, sempre recruta ali quatro mutantes, que ele potencializa os poderes para causar destruição. Virou até filme, né? Teve o filme X-Men Apocalipse, e nesse filme ele fala uma frase que é: tudo que eles construíram cairá. E a impressão que eu tenho é que realmente, assim, tudo que foi construído até aqui, eles vão tentar fazer cair. Eles seguem firmes, né, para prejudicar o Corinthians dessa forma. E como o meu canal é focado em Corinthians feminino, eu vou falar do quanto eles prejudicam o Corinthians, beleza? Então vamos lá. Quem segue lá no Instagram, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, não deixe de seguir o Instagram, de curtir o vídeo também, enfim, todo esse procedimento que vocês já conhecem, beleza? Quem segue lá no Instagram já viu que eu postei essa imagem aqui, essa aqui, que mostra, né, o Apocalipse e seus quatro cavaleiros. No meu caso aqui, eu ilustrei, né, como os quatro cavaleiros do Apocalipse sendo esse desenho aí, né, onde eu coloquei alguma coisa inspirada, né, na Iris Sesso, diretora de futebol feminino, na Emily Lima, a não treinadora que ocupa o cargo lá no Corinthians feminino, principalmente no Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e nesse patrocínio novo aí, que dá para ver qual é. Eu já falei, eu não vou falar o nome desse patrocínio aqui. Então, eu vou trazer aqui para vocês, galera, um pouquinho de cada um deles. De cada um deles. Então, o que a gente vê, né, de onde saiu cada um deles? A Iris Sesso, começando por ela vai assumir o Corinthians, né, vai assumir ali a diretoria do futebol feminino, na saída da Cris Gambaré. Pelo que eu pesquisei, ela foi uma indicação da própria Cris, porque até os deuses erram, pelo visto, né? A Cris, que é uma excelente gestora, aquela que conseguiu transformar, né, o futebol feminino no Brasil, que levou a um outro patamar, e não à toa está agora ocupando o cargo que está lá com a seleção brasileira, e de maneira assim tão gigante que o torcedor brasileiro voltou a ter esperança baseada em alguma coisa. Né? Voltou a ter esperança na seleção brasileira na Copa do Mundo baseado em resultado. Né? É isso. E aquele Gambaré é realmente uma das principais pessoas ali a fazer isso. Mas, tal qual lá na seleção masculina a gente tem o Tafarel, que é tão icônico, chamando o Alisson toda hora, aqui a gente teve a Cris que indicou a Iris Sesso. Que é, assim, galera, o reflexo, né, o reflexo do fracasso. O que eu vi da Iris Sesso até agora? Né? Pura incompetência. Eu vejo ali aquela pessoa, já mencionei isso antes,
que ela pensa, ó, quero tal coisa. Ela fala, ó, precisamos de tal coisa. Aí o presidente fala, não, não dá. Ela, tentei. Não, não é assim, sabe? Vai cuidar da gestão do seu time. Você tem um trabalho a fazer. Tá à frente, a Ericessio tá à frente do maior time feminino da América Latina, sabe? Isso não é pouca coisa. Porque assim, graças a nós, a FIFA mudou o regulamento do Mundial, porque vocês sabem, né? A FIFA queria na final do Mundial, supostamente, o time dos Estados Unidos contra o europeu. O Corinthians foi lá e bateu no time dos Estados Unidos, mesmo tendo condições adversas, tipo o Piscinato no comando, né? Mas conseguimos bater no Gota, chupa Portilho. Sou dessa mina, cara. Odeio ela. Chupa Portilho. Eliminamos ela e, enfim, né? E na próxima edição a FIFA mudou e vai colocar o europeu para jogar contra o sul-americano já na semifinal. Não vai ser nem na final. E porque queria o americano lá. E, pra surpresa da FIFA, dessa vez quem ganhou o torneio continental foi o time do México. Ou seja, nem assim deu certo, né? Mas, enfim. Ela tem simplesmente esse time sob o comando dela. E ela não sabe o que faz. Ela é extremamente passiva com tudo, ela aceita tudo. Ela não briga pelo time. E se briga, ela não briga o suficiente. A ponto de, uns tempos atrás, aí, a Erika falar numa entrevista que a Iris tenta, mas tá precisando, parece, tá precisando de jogadores irem lá bater na porta do presidente e falar alguma coisa. E que quando ela falou isso aí, pelo visto, resolveu algo. Precisou a Erika, zagueira, ir falar, uma jogadora, falar na frente de uma câmera, porque assim, ela e nada ali é a mesma coisa, ok? Mas assim, ela já deixou claro que ela era incompetente no momento em que ela manteve o Piscinato, mesmo estando claro que ele não tinha condições de ser treinador do Corinthians. Manteve ele até a gente perder assim, uma caralhada de títulos em seguida. A gente ganhou aquela Libertadores, a do ano passado, pelo menos. Mas, assim, de maneira culposa, quando não se tem intenção de ganhar. Foram jogos ali que a gente. Aquele jogo contra a Ferroviária, que fez um gol e se fechou. Na Copa do Mundo masculina, todo mundo julgou o técnico da Inglaterra por fazer isso contra a Argentina, né? Mas é uma realidade que o torcedor do Corinthians feminino viu o Piscinato fazer por anos e ainda tinha gente que defendia, certo? Então, quando isso aconteceu, ao invés de já cortar o mal pela raiz, beleza, ganhar uma Libertadores dá sorte. Vamos dar sopa no restante do Campeonato Paulista? Vamos dar essa sopa no Mundial? Vamos dar essa sopa na Supercopa? A resposta da eles foi sim, com certeza. Deixa o Piscinato aí. Deu no que deu. Tomamos 5 da porcada, perdemos o Mundial, que dava para ter ganho. Bom, dava, era só ter uma postura, né, mas postura de time campeão foi o que a gente não teve. E, enfim, a Supercopa contra o Palmeiras, então, não vou nem falar nada, sabe? Uma coisa ridícula. Mas tá bom, faz parte. E eis que, depois que o Piscinato sai, vem a contratação da Emily Lima. Eu fui obrigado a ler um comentário ontem no post, porque a torcida já tá pedindo a cabeça da Emily. 4 meses atrás eu avisei que seria isso. Tá? Eu fiz o vídeo, eu fiz. Vou deixar ele, inclusive, aqui no card para vocês, tá? Vou deixar aqui. Eu fiz um vídeo explicando, baseado em. Eu até reassisti, né? Mas baseado nos trabalhos anteriores dela, por que ela não serviria para vir pro Corinthians. Ela veio. E tá se concretizando tudo que eu tinha falado. Certo? Então, Emily Lima não é treinadora pro Corinthians. Não é, sabe? Podia voltar lá pro São José, lá ela é grande, tá? Beleza. Não, pro Corinthians não é, ok? E ela deixa isso muito claro. Quando a gente tem uma pessoa que nas entrevistas ela fala, 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 fala e não diz porra nenhuma, sempre, né? Mas ainda assim, teve uma entrevista, né, que foi exatamente o contrário. Ela não falou e isso disse muita coisa. Foi o caso lá da Tamires. Quando perguntaram, né, quando ela foi perguntada se sobre a Tamires, que ficou lá no programa da Rede Globo sobre Copa do Mundo masculina,
sendo uma das poucas laterais que a gente tem no Corinthians. O Corinthians tem três laterais. Três. Duas esquerdas e uma direita. Tá? São três. O Corinthians só tem essas. Não tem outras. Isso assim, se não for pegar, né, a Rafa Rocha da base, que ainda não está pronta, beleza. E, e aí, o que o Corinthians faz? Né? A Excesso, Osmar Stabile. Eles simplesmente liberam a Tamires, uma das três, a mais experiente, a mais vitoriosa, aí ser comentarista na Globo. Ela mesma já falou também eu não sei nem de quando foi, mas que eu vi recentemente, de que ela tá buscando uma, para ficar se aposentar, vai buscar uma rotina onde ela não tenha que ficar vivendo de treinar, essas coisas todas, de se dedicar tanto, porque ela meio que tá de saco cheio. Então já libera. Mas, né, a Iris Sessos, Mari Stabile, renovaram o contrato dela. Eu ainda acho que ela tinha bola pra jogar, sim, mas se ela não quer, tchau. Rala peito, sabe? Tchau. O Corinthians é maior. O Corinthians é maior que ela. Beleza. Não quer? Tudo bem. Respeito. Vai embora. Mas, né, como meu pai sempre me falava, né, ô Carlos, sai da moita. Porque, ai, foi muito bom poder comentar na Rede Globo e vou desfocar o Corinthians em dois jogos importantes. Né, cara, não é certo. E a Emily não quis falar sobre. O que já diz muita coisa. Ela falou: eu sou só uma funcionária do clube, eu só sigo ordens. Isso, né, ao meu ver, nem ela gostou. Ela que até quando foram falar lá do gramado, ela é aquela pessoa que falou: ah, tava ruim pra nada, também tava ruim pra elas. E falou, e falou, e falou, e não disse nada, ficou enrolando. E, enfim, quando perguntam sobre a Gi Fernandes, que é outra lateral, ela também fala e não diz nada, mas colocou Carol Nogueira e colocou a Ivana Fuso como lateral direita, as duas que são atacantes. E no último jogo, como não tínhamos a Tamires e a Juliette Cerveja Antártica, só tínhamos a Juliette Cerveja Antártica, aliás, né, que já foi boa hoje em dia, pelo amor de Deus. É, não tinha a Tamires, ela simplesmente, depois de inventar a Ivana na lateral direita, inventou a Raíza na lateral esquerda. A Raíza que cada vez mais está se provando que também não merece vestir a camisa do Corinthians. Né? Ontem foi expulsa, a gente precisando do gol, ela quis ficar lá reclamando com a juíza ao invés de sair logo, né? Por mais que eu não tenha gostado da arbitragem de ontem, achei exagerado. Como sempre, deixar a Marissa apitar o jogo, enfim, né? Mas assim, essas improvisações da Emily. A Ivana na lateral direita. Ela não é uma jogadora de marcação, ela é uma atacante. Como ela não é uma jogadora de marcação, o que aconteceu? Ela fez uma falta que não precisava. Dessa falta que não precisava, ao invés de colocar uma pessoa marcando ali do lado direito, a Ivana foi para a barreira. O passe veio do lado direito, veio o cruzamento que desviou na zaga. Bola passa ali pela Zanotti, que não é zagueira, né? Então não conseguiu afastar. Sobra para Andressa, que no último jogo entregou o gol pra gente, né? Dessa vez ela fez o gol que eliminou a gente. Ou seja, né, tá ali um gol que a gente toma com a assinatura da incompetência da Emily. Aquela jogada do Vasco, depois que a gente toma o gol, né, que faz ali todo mundo ele vai para cima, e que não deu certo em nenhum momento o Corinthians, nenhuma vez, desde a chegada da Emily Lima. Toda vez que toma gol, faz aquela merda e não conseguimos arrumar nada, nenhuma vez. Mas ela segue tentando. É igual a jogada ensaiada da falta. Que no primeiro jogo da Emily eu admirei. Porque não tinha uma jogada ensaiada. Depois teve. Desde então, todas as faltas que vai cruzar na área são cobradas da mesma forma. Não tem um repertório de jogadas. Não tem. Eu lembro de um jogo uma vez, na época do Arthur Elias, que a Andressinha foi bater uma falta, ela pegou, ela bateu direto e fez um golaço. Logo em seguida, poucos minutos depois, teve outro lance, outra falta no mesmo lugar. A Andressinha pegou a bola, todo mundo esperava a batida direta. Ela cruzou a terceira e fez o gol. Ou seja, eram duas faltas do mesmo lugar. O Corinthians tinha duas jogadas prontas, pelo menos, e as duas resultaram em gol. Não tem mais isso. Até a jogada ensaiada é sempre a mesma. Então, assim, e isso nos leva.
ao próximo, né, o próximo daqui da lista, que é o nosso presidente, né, o Osmar Stabile, o tio Paulo. Fica lá tocando o violãozinho dele, fazendo videozinho. Ó, ontem tava lá na arena, fazendo embaixadinha, olha que coisa linda, né? Agora ele quer, sei lá, mostrar que ele é melhor que a Milene Domingues? Só se for. Porque, meu Deus do céu. E nem, claro que ele não é, tá, gente? Puta que pariu. Até parece. Nunca será. A primeira ídola a gente nunca esquece, né? E não, o Stabile é só mais um bosta. Pelo amor de Deus. Ali à frente do Corinthians. Que, bom, até falando do próprio Piscinato, ele chegou e garantiu que o Piscinato era o treinador. E ali eu já sabia que ele ia mandar o Piscinato embora. Porque ele não tem palavra, sabe? E no futebol masculino aconteceu a mesma coisa com o Dorival Júnior. Quem acompanha o masculino viu que aconteceu isso. Então no feminino foi com o Piscinato. E aí traz a Emily, que era quem tava livre no mercado, então você tem essa aí, foda-se. Né? Trouxe ela. E a, e é aquela coisa. Também quem tava falando que eu. Assim, não era só tirar o Piscinato. E mais desesperador ainda, a pessoa virou e falou: Ah, volta a Piscinato. Eu respondi lá, né? Porra nenhuma. Volta a Piscinato, nada. Tá louco? Não, nada disso. Imagina, eu usei uma metáfora na época, né? Eu vou usar outra agora. Imagina que você tá por aí andando de bicicleta, aí você cai de cara, perde um dente. Perdeu o dentinho aqui, ó, caiu. Ok? E aí, na verdade não perdeu o dente, quebrou ele, né? Quebrou na metade. Você tinha um dente quebrado. Aí, um dente quebrado aqui, né? Quebrado no meio, é o ideal? Não. Então o que que você faz? Você arranca ele e no lugar coloca um pedaço de bosta. Aí você fala, não, isso aqui não ajuda a morder. Fico com gosto de bosta na minha boca o dia todo. Eu fico com bafo. Então o que que eu faço? Ponho o dente pela metade de volta? É o ideal? Não, cacete. O ideal era você tirar o dente que estava quebrado e colocar uma prótese de um dente completo. O que o Corinthians fez, né, com a aval de Osmar Stabile e de Iris Sesso, foi colocar um pedaço de bosta no lugar do dente quebrado. Tá bom? Foi isso. Ok? É. E aí, o Osmar Stabile, ele já mostra descaso com o feminino desde sempre. A partir do momento que a gente via que até ex-presidentes merda, que nem era o Duílio Monteiro Alves, foi expulso do clube, né? Renunciou, né? O André Santos foi expulso, o Duílio renunciou. Que eram presidentes que, assim, eram péssimos. E até eles, sendo péssimos, eles estavam lá em, em viagem para acompanhar a Libertadores, estavam lá sempre nas entregas de troféu. Tinha vídeo, você ficava até com raiva na época, do Corinthians desembarcando, eu vendo as jogadoras ali e o presidente ali no meio, ficava, ah, agora tira esse cara daí. Mas é aquilo, é o trabalho dele, ele tinha que estar lá. Né? Para mim o problema não era ele estar com elas, o problema era ele estar no cargo. Porque se tava no cargo, tinha que estar lá com elas sim. O Osmar, nem isso. Ele não tá lá com elas. Ele não sabe nem quantos jogos o time tem. Ele não sabe nem o horário dos jogos. O Corinthians conseguiu a alteração do horário do jogo feminino depois das Zanotti reclamar. Precisa das jogadoras irem reclamar em rede social e reclamar em televisão e para conseguir alguma coisa. Porque ele não faz nada. Entende? O cara não faz nada. Não briga, não dá uma declaração, nada. No máximo, ele se complicou falando que o Corinthians ia jogar na arena numa resposta claramente improvisada. Quando a Renata perguntou para ele, lá a Renata Rede Globo perguntou para ele sobre as condições da Fazendinha, né? E da iluminação, ele falou: ah, enquanto isso vai jogar na arena. Depois, puta que pariu, o que que eu disse? Mas aí teve que cumprir. Botou jogos lá na arena. Legal. Ok. E, e aí, né, algumas coisas que, ainda falando da Fazendinha em si, são lamentáveis. O Osmar Stabile simplesmente, né, mostra que ele tá pouco ligando para a Fazendinha também. E aí algumas, né, umas demonstrações foram aquela época, né, da iluminação que levou uma vida para poder arrumar. Quando arrumou, arrumou de qualquer jeito. A condição dos banheiros.
pro setor, né, de arquibancada sul. O banheiro tem na numerada norte, a arquibancada sul não tem. Tem as réplicas do Allianz Parque lá, né? Que agora é Nubank Park. As réplicas do Nubank Park ali, né? Ou seja, banheiros químicos, sem condições de uso, é o que tem, sabe? Assim, uma coisa simplesmente lamentável não ter banheiro para sua própria torcida, sabe? É ridículo, simplesmente ridículo. E aí, vocês lembram quando teve a votação ali, né, para expulsão ou não do André Sanches? Foi do Augusto Melo? Acho que foi do André Sanches. Que a galera tava ameaçando fazer um protesto ali, né? E aí o Corinthians foi jogar no Canindé naquela noite. E falaram que era porque eles estavam trocando o gramado da Fazendinha. Eu falei, ainda bem que era por isso, não porque podia ter um puta de um protesto ali na frente caso fizessem a coisa errada, né? E trocaram, realmente. Olha o gramado da Fazendinha como que tá, galera. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Essa é a nossa área. Sim, isso é o gramado do nosso estádio, né? Ó, olha esse meio de campo. Inclusive, muito legal coisa boa mesmo, sem ironia. Da Pavilhão 9 tá lá, estender faixa. Do caralho, as organizadas podiam apanhar mais o feminino. Seria bem legal. Continuando, olha lá, o gramado cheio de buraco em várias partes e aquele remendo no meio. Tá o negócio parecendo roupa de festa junina. E a pior parte de todas, cara, a lateral, né, ali próximo do que é a numerada norte, né? Olha isso daqui, cara. Isso aqui é o campo que o time que chegou na final do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Isso aqui é gramado, sabe? Isso daqui é gramado para esse time. Você acha que é? Pô, cara, que tristeza, né? Tristeza isso daí. Coisa horrível, sabe? Não, eu não tenho nem o que falar, cara. É só ficar triste. Só ficar triste. E aí, por último, né? Não menos importante, o quarto cavaleiro, que é esse patrocínio simplesmente ridículo, que não ajuda o Corinthians em nada, ok? Não ajuda o Corinthians em nada. E que no final das contas também, né, só prejudica. E eu falei como que isso prejudica o Corinthians, as formas como que isso prejudica o Corinthians, beleza? Esse vídeo onde eu falei como esse patrocínio prejudica o Corinthians, eu vou deixar para vocês o link aqui do lado, ok? Então, bora, né, bora assistir lá também. E também eu estou deixando aqui no link da descrição o abaixo-assinado contra esse patrocinador, contra essa coisa de crianças terem acesso à pornografia tão facilmente. O Corinthians está facilitando esse caminho colocando esse patrocínio, beleza? Deixar o link desse abaixo-assinado aqui na descrição. Assinem. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, tá? Temos no Instagram, temos no Threads. Ando um pouco ausente do Threads principalmente, mas tô lá, tá bom? Quiser seguir, vira e mexe, eu posto alguma coisa legal. E, e é isso, galera. Muito obrigado. Fora Osmar, fora Emily, fora Ericesso, fora patrocínio. Respeita as minas e vai Corinthians.